Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula. Iniciaremos aqui a aula sobre as legislações municipais, né, para o concurso de Maracaju, né, especificamente as legislações aí, o qual serão cobradas para esse concurso. Então, vamos usar esse material, que é um material da MZB Concursos, né, resumo estratégico de legislações para o município de Maracaju. Me chamo Marlon Zaratini, então vamos iniciarmos juntos, né, nesse estudo, visando aí que você logre êxito aí e tenha uma boa nota e, né, aguarde um bom resultado. Então vamos iniciarmos, né? Iremos nessas aulas tratar sobre essas legislações, né? Lei Orgânica do Município de Maracaju. Então, vamos iniciar aqui nosso estudo pela Lei Orgânica do Município de Maracaju. Então, iniciamos aqui, né? A lei indica aqui que o primeiro artigo aqui, que o território do município poderá ser dividido em distritos criados, organizados e suprimidos por lei municipal, observada a legislação estadual, né? A consulta plebiscitária e o disposto em lei orgânica. Então, aqui diz que o município, né, ele pode ser dividido em distritos, o qual a lei municipal regulará e deverá, né, haver uma consulta, né, um plebiscito, né, ou seja, plebiscito é uma consulta anteriormente à população sobre esse desmembramento ali, se aquele distrito vai virar, se aquele distrito vai virar um município, tem que ter uma consulta ali. Então seria através de plebiscito, caso caia na tua prova para, né, sobre essa parte dos distritos, ou mesmo que, né, que ocorra ali a emancipação de distrito, deverá ter uma consulta plebiscitária. Então, é um ponto importante aqui para a nossa prova, tá? Conforme a lei orgânica. São símbolos do município de Maracaju: o brasão, a bandeira e o hino. Então, se cair na sua prova, quais são os símbolos do município? É o brasão, a bandeira e o hino, tá? Isso pode ser alvo de prova. Representativos de sua cultura e história. O governo municipal é constituído pelos poderes legislativo e executivo. Então, temos aqui, né, indicando que não temos o poder judiciário, igual, né, como o Estado e a União, né, o governo federal, que é o legislativo e executivo, e o judiciário aqui apenas legislativo e executivo, o qual são independentes e harmônicos entre si. A Câmara Municipal de Maracaju compõe-se de 13 vereadores, tá? E é garantida a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Continuando, né, as contas do município ficarão à disposição dos cidadãos durante 60 dias. Essa data é importantíssima para a prova porque pode, né, ser alvo de questões, né? Pode perguntar quantos dias ficarão as contas do município disponíveis aos cidadãos, né? 60 dias, pode colocar outras datas e nas alternativas e a certa será 60 dias. Então, coloca aqui a partir do dia 15 de abril de cada exercício, né, no horário de funcionamento da Câmara Municipal, em local de fácil acesso ao público, a consulta às contas municipais poderá ser feita por qualquer cidadão, independente de requerimento, autorização ou despacho de qualquer autoridade. Então, não necessita de requerimento, autorização ou despacho, tá? As sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em contrário, tomada pela maioria absoluta de seus membros, né? Então elas só não serão públicas caso houver, né, tomada de decisão por maioria dos seus membros, quando ocorrer motivo, tem que ter motivo, ou preservação do decoro parlamentar. As comissões especiais de inquérito, né, famosa CPI, né,
que terão poderes de investigação próprios, ou seja, a Câmara ali de Vereadores, das autoridades judiciais. Então, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas pela Câmara mediante requerimento de 1/3 de seus membros, tá? Para apuração de fato determinado por prazo certo, sendo suas conclusões encaminhadas ao Ministério Público, para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então temos aqui que a CPI terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, né? Mas lembrando que, né, o município não possui o poder judiciário. Qualquer entidade da sociedade civil, ponto importante, qualquer entidade da sociedade civil poderá solicitar ao presidente da Câmara que lhe permita emitir conceitos ou opiniões junto às comissões sobre projetos que nelas se encontrem para estudo. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato na circunscrição do município. Então, qualquer entidade da sociedade civil pode solicitar ali ao presidente da Câmara, né, para que lhe permita emitir conceitos e opiniões junto às comissões ali da Câmara. O servidor público, ponto importante, né, ponto que está relacionado ao seu concurso público, pois você busca ser servidor público da administração municipal investido no mandato de vereador, né? Só que nesse caso, quando for vereador, havendo compatibilidade de horário. Então, havendo a compatibilidade de horário, ele receberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, né? E não havendo compatibilidade, ser-lhe-á facultado optar pela sua remuneração. Então, aqui nesse caso, simplesmente está dizendo que se um servidor público, se você que você será aprovado para nesse concurso aí para a Prefeitura de Maracaju, com certeza você, sendo servidor público e após isso for eleito para vereador, caso haja compatibilidade de horário, você exercerá os 2 cargos e receberá as 2 remunerações. Caso não há compatibilidade de horário, você vai escolher pela sua remuneração. Ou seja, você pode trabalhar como vereador e receber, né, se o salário com certeza for maior, pela sua empresa, seu órgão público, o qual você foi, né, nomeado, né, servidor público. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta. Então, essa lei, o qual estamos lendo aqui, ela pode ter uma emenda, né? Como quem estudou Constituição Federal, né? Temos a emenda à Constituição Federal e também temos a emenda à Lei Orgânica Municipal, quando houver a proposta de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal, do prefeito municipal e por iniciativa popular. Lembrando que, né, então somente iniciará, né, uma emenda à lei orgânica quando houver um desses 3. Pode ser 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal, ou através, né, de proposta do prefeito municipal ou da iniciativa popular. Pode ser isso alvo de prova? Sim, é bom você saber. Então, a proposta da lei orgânica municipal será discutida em 2 turnos de discussão e votação, ou seja, temos 2 turnos, né? Considerando-se aprovada quando obtiver em ambos 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Então, ela haverá, né, 2 turnos ali de discussão e votação, e quando, né, depois dessa discussão e votação, obtiver 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal, aí sim essa emenda será integrada à Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica Municipal será promulgada pela mesa da Câmara com o respectivo número de ordem, né? Compete privativamente ao prefeito municipal, né, as iniciativas das leis que versem sobre. Então, compete privativamente ao prefeito municipal
a iniciar, né, a iniciativa das leis sobre o regime jurídico dos servidores, importantíssimo, né? Porque o regime jurídico dos servidores, veremos mais à frente sobre essa lei do regime jurídico, é onde ele diz os seus direitos e deveres e toda a relação que você terá com o serviço público, sobre ali a prefeitura do município de Maracaju. Então, cabe ao prefeito municipal, né, versar sobre, né, tomar iniciativa das leis que versem sobre o regime do jurídico dos servidores. Criação de cargos, empregos e funções. Criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do município, né? Ou aumento da sua remuneração. Então, precisa criar um novo cargo ali, necessita, cabe ao prefeito municipal, ou uma solicitação de aumento de remuneração dos servidores, cabe privativamente ao prefeito municipal. Também o orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual, criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta do município. Então cabe ali também ao prefeito municipal. A iniciativa popular será exercida pela apresentação à Câmara Municipal. Para não nos perdermos aqui, vamos voltar. Lembra? A lei orgânica poderá ser emendada através de iniciativa popular. Ou seja, a própria população pode propor que inicie esse processo. E aqui, a lei orgânica, ela indica como ocorrerá essa iniciativa popular, né? Com a apresentação da Câmara Municipal, com projeto de lei subscrito, né, por 5% dos eleitores inscritos no município, contando assunto de interesse específico do município, da cidade ou de bairros. Então, aqui temos aqui, né, como funcionará a iniciativa popular aqui no município. E o que é importante a apresentação é a Câmara Municipal de Vereadores. É um projeto de lei que tenha por mínimo 5% dos eleitores inscritos no município. Então, não é 5% dos habitantes, coisas distintas. Estamos falando aqui de 5% dos eleitores, né? Dos eleitores, então aqueles que votam, né? Sabemos que o voto é obrigatório, né? 18 anos, né, para cima, ou facultativo, se eu não me engano, com 16 a 18. Esses sim poderão, né? Então terá que ter 5%. Então guardem, né? E tem que ser pode ser qualquer assunto? Não, tem que ser um interesse específico do município, da cidade ou de bairros. Vamos continuar isso aqui. O prefeito municipal, em caso de calamidade pública, poderá adotar medida provisória com força de lei para abertura de créditos extraordinários, devendo submetê-lo imediatamente à Câmara Municipal, que, estando em recesso, será convocada extraordinariamente para se reunir no prazo de 5 dias. Então, né, temos aqui um caso de calamidade pública, poderá haver essa abertura de crédito, né, extraordinário, visando até, né, reestruturar a situação que é de calamidade. E aqui temos essa data também. O Poder Executivo, em exercício pelo prefeito com funções políticas, executivas e administrativas, o prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, em sessão solene, e essa não estiver reunida perante as autoridades judiciárias. Se até o dia 10 de janeiro o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior devidamente comprovado e aceito pela Câmara Municipal, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago, ou seja, o prefeito ele tem até o dia 10 de janeiro, ele assume, né, toma posse em 1º de janeiro, e ele tem até o dia 10, né, ou o prefeito ou o vice-prefeito
para tomar essa para, no caso aqui, ele assumir o cargo, tá? Então, salvo um motivo de força maior, né, comprovado e aceito pela Câmara Municipal, não tiver assumido o cargo, ele será declarado vago. Então, se dentro desse até dia 10 de janeiro, ele não se apresentar e não deu um motivo comprovado, esse cargo se tornará vago. E em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, a vacância dos respectivos cargos será chamada ao exercício do cargo de prefeito ou presidente da Câmara Municipal. Então, aqui acontecendo aí de o prefeito, né, ficar impedido ali de tomar posse por algum motivo, né, desde motivo criminal ali, foi descoberto alguma coisa ali que impediu ele de tomar essa posse, o vice-prefeito também pode cair. Quem que tomaria, né, quem exerceria o exercício ali do cargo seria o presidente da Câmara Municipal. Então, guarde essa informação. O prefeito não poderá ausentar-se do município sem licença da Câmara Municipal, sob pena de perda de mandato, salvo por tempo inferior a 15 dias. Vedado ao prefeito municipal assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução de programas ou projetos após o término do seu mandato, não previsto na legislação orçamentária. Aqui temos pontos importantes, na minha opinião, o qual o prefeito, né, ao exercer o seu mandato, ele, né, sem licença do município, da Câmara Municipal, tá? Lembra da Câmara Municipal, ele em tempo em tempo inferior a superior, que é no caso um tempo inferior a 15 dias, né? Ele pode se ausentar, mais que isso ele tem que ter uma licença da Câmara Municipal. Então lembre, tempo inferior a 15 dias, ele não precisa dessa licença da Câmara Municipal. Superior a esses 15 dias já é necessário, tá? E aqui ele diz que o prefeito, né, tem toda uma legislação orçamentária daquilo que tem anual, plurianual, aquilo que vai ser gasto durante a sua os projetos que serão executados ali na sua gestão. Então, o que diz que é vedado ao município, né, ao prefeito municipal, né, ele assumir ali com a prefeitura compromissos financeiros, o qual serão executados, né, após o término do seu mandato. Então, independente se ele vai ser reeleito ou não, ele não pode. Então, desde que esteja, né, não estiver previsto na legislação orçamentária. O prefeito municipal poderá realizar consultas populares para decidir sobre assunto de interesse específico do município, de bairro ou distrito, cujas medidas deverão ser tomadas diretamente pela administração municipal. A consulta popular poderá ser realizada sempre que a maioria absoluta dos membros da Câmara, ou pelo menos 5% do eleitorado inscrito no município, no bairro ou distrito, com a identificação do título eleitoral, apresentarem proposições nesse sentido. Na minha opinião, mais um ponto importante, né, que diz que o prefeito municipal pode realizar essas consultas populares sobre assuntos, né, do município. Então, e essa consulta popular ela vai ser realizada por, né, a maioria absoluta dos membros da Câmara, né, através da maioria absoluta, ou 5% do eleitorado. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do município obedecerá aos princípios do LIMP, né? Mais outros aqui. O qual temos legalidade, por isso que diz que LIMP, tá? Isso cai muito em Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Idoneidade dos agentes e dos servidores públicos também. Então, legalidade, o servidor só pode fazer aquilo que está na lei, tá? Ele não pode, por exemplo, né, tem toda uma lei que rege ali o Estatuto do Servidor Público,
né, outras leis ali, ele tem que fazer tudo conforme está na legalidade. Impessoalidade, ele tem que ser impessoal. Ele, se estiver, por exemplo, sentado um irmão dele para ser atendido e uma pessoa comum, né, uma pessoa que ele não tenha conhecimento, porém, ele não pode dar atendimento preferencial só porque é irmão dele, porque exercendo ali, né, a administração pública, você é servidor público, está representando a administração pública, então você tem que ser impessoal. Moral, não adianta você ser legal, somente legal, você também tem que ter moralidade, né? Um exemplo de moralidade. O prefeito decide, vem uma verba para asfaltar, né, um bairro. E tem bairros que estão em situações de calamidade. E tem o prefeito, né? Não estou falando o prefeito aqui da cidade, mas estou falando um prefeito de modo geral. E vamos dizer que o prefeito ali, o asfalto ali, ele tem sua casa ali num bairro nobre, mas o asfalto está está despedaçando, está muito velho o asfalto, e ele, dentro da legalidade, né, fez licitação para construir um novo asfalto, mas ele preferiu ali do seu bairro, da sua casa, que estava em condições melhores que outros bairros, para fazer aquele asfalto. Então ele foi legal, mas ele não foi moral, né? A administração pública tem que também ter essa moralidade, né? Publicidade, por exemplo, a publicidade, você tem que dar publicidade dos gastos, por exemplo, né? Algumas publicidades por lei, por exemplo, né, temos uma lei da informação, ela pode ser omitida, mas é a exceção. A regra é que, né, todos ali os dados públicos, né, tanto que quando você for servidor público, o que você ganhou no mês ali vai ser publicado no portal da transparência, tá? E eficiência, né, você fazer o mais com menos, né, sempre ali preservando os recursos públicos. E a idoneidade, você ser idôneo, né, dos agentes servidores públicos. Então, grave isso. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvada as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, temos aqui que, né, os cargos públicos deverão ser preenchidos com concurso de provas ou provas e títulos. Então, é o que os senhores estão estudando e pretendendo, né, ingressar através do concurso público. E, né, ressalva-se nomeações em comissões, que é aquela por indicação, de livre nomeação e exoneração. Sobre o prazo de validade de concurso, será de até 2 anos. Não é 2 anos, é até 2 anos. Ele pode fazer um concurso de 6 meses, válido por 6 meses? Pode. Prorrogável uma vez por igual período. Nesse caso, se fez de 6 meses e ele resolve prorrogar, 12 meses. Né? Se fez de 2 anos, prorrogou 4 anos. As funções de confiança exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Ou seja, os servidores aí ocupantes de cargo efetivo são aqueles que são concursados, como os senhores serão. Então, falou em função de confiança, né? Lembre-se que somente servidor de cargo efetivo. Comissionado, livre nomeação, exoneração, não. Né? E os cargos em comissão serão preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições com percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos vereadores, prefeitos e secretários municipais somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, né? Então, a remuneração dos nossos servidores, dos vereadores, dos secretários e do prefeito deverá ocorrer através de lei específica, né? Observada a iniciativa privada, ou seja, temos que ter ali
uma relação ali, uma observação que está, né, não fugir muito ali da tabela do que paga a iniciativa privada, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data de distinção de índices. Os vencimentos, ou seja, aquilo que dos cargos do Poder Legislativo, não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Então, né, por exemplo, se você faz um concurso ali para trabalhar na Câmara de Vereadores, você vai ser do Poder Legislativo. Então, se você tem um cargo de assistente administrativos, né, por exemplo, nesse Poder Legislativo na Câmara de Vereadores, e não pode o vencimento ser superior ao pago ao Poder Executivo, por exemplo, uma Secretaria de Educação, né? Isso é o vencimento, tá? Temos adicionais aí, que é outra parte ali da sua remuneração. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então, em regra, você não pode acumular 2 serviços públicos, né? Porém, a exceção é quando houver compatibilidade de horários, ou seja, por exemplo, você tem a compatibilidade de horários, trabalha num turno pela manhã e depois você fica o turno da tarde disponível para ter esse outro cargo público. Mas, né, temos ali encargos específicos para você acumular, tá? Não são todos. O qual vamos falar quais cargos você poderá ser, né, ter acumulação de cargos públicos. Caso você for professor, isso mesmo, se você decidiu aí lecionar aí, você é um professor, você pode ter uma acumulação remunerada de cargo público. Você pode dar aula, né, pelo período da manhã e mais um cargo à tarde. Normalmente é 20 horas ali o cargo de professor e você exerce. E também há de cargo de professor com outro técnico ou científico. Vamos dizer que você é um professor, porém você fez um curso de técnico de informática. Você poderá fazer outro concurso, né? Fez o concurso para professor, passou. Você pode também, né, fazer um concurso para técnico de informática, porque fala se é técnico ou científico, você pode ter. Ou a de 2 cargos de empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. Você pode ter 2 concursos de médico, enfermeira, né? Então, é possível também. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Então, toda ali a administração ali terão que obedecer essas regras, tá ok? Vamos continuarmos. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão por danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Então, se você é servidor público, né, de direito público, né, de direito privado, prestador de serviços públicos, ou seja, uma concessionária de serviço público, uma empresa contratada para exercer um serviço público, ela, né, responderão, né? Quando fala pessoa jurídica ali, é o próprio município. Então, eles responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra os responsáveis no caso de dolo e culpa. Então, o que está dizendo aqui, vamos dizer que você é um motorista da prefeitura e você acaba batendo o veículo, né? Atravessa uma preferencial e bate em um cidadão ali, um transeunte que está circulando com seu veículo. Quem assumirá ali a responsabilidade, né? O veículo é uma pessoa jurídica de direito público, é da prefeitura, a prefeitura deverá arcar ali com os gastos, né? Isso diz a lei. Mas, como você cometeu com culpa, você errou, você atravessou a preferencial, né? Então, a própria prefeitura, ela pode entrar com uma ação de regresso para você pagar esse prejuízo que ela teve ao, né, pagar ali o dano ao cidadão. E aqui temos sobre os planos de cargos e carreiras, né, do serviço público municipal. Serão elaborados de forma a assegurar aos servidores municipais
remuneração compatível com o mercado de trabalho para a função respectiva, oportunidade de progresso funcional e acesso a cargos de escalão superior. Aqui vamos começar aqui. Por enquanto vamos ficando por aqui, tá? Essa é a primeira aula. Vamos dar continuação aqui nessa aula, porque já estamos chegando em meia hora de aula. Então te espero na próxima aula. Espero que estejam gostando e entendendo a aula. E agora, como estamos chegando perto da prova, temos que ter foco.